2019, né? Hoje é o quê? Hoje é dia 30 de março de 2019. Mais de 5 anos para trás disso, acabou. Não é nem reincidência nem mal antecedente, tá? E tem que brigar por isso no processo. Muita gente não vai querer saber. Primário, bons antecedentes. Não se dedica a atividades criminosas. O que é dedicação a atividades criminosas? Isso não está pacificado na jurisprudência. Dedicar-se ao crime, na minha opinião, tem que ser uma análise de maus antecedentes com sentença transitada em julgado. Então você vê que a pessoa não tem um crime anterior, tem 2, 3, 4, 5. Não precisa ser tráfico, pode ser outras coisas. A pessoa faz da vida dela o crime. Aí é o que a doutrina mais clássica, lá vocês vão ler o Mirabete, né, o Capês, vão dizer que é o criminoso habitual. Tá? Não é o crime habitual, isso é uma outra definição. O tal do criminoso habitual, bem estigmatizante essa nomenclatura, né? A pessoa que vive do crime para o crime, que é o que a turma do direito penal do inimigo, do Gunther Jacobs na Alemanha, vai falar que não tem direito, né, à proteção jurídica. Né? O inimigo está fora da ordem jurídica. Esse é o tal da pessoa que se dedica a atividades criminosas. Só que uma leitura muito comum no processo, que vocês vão ver, é a seguinte. Se a lei já fala que essa pessoa tem que ter bons antecedentes, não faria sentido eu exigir o trânsito em julgado das condenações anteriores para dizer que ela não se dedica a atividades criminosas. Então, além de ser primário bons antecedentes, não pode responder a processo. Tem juiz que vai falar isso. Eu não tenho muito esse problema, eu consigo aplicar o parágrafo 4º, mesmo que a pessoa responda alguma coisa. A dedicação ao crime tem que entrar, muito mais do que nesse debate se tem trânsito em julgado anterior ou não, a ver, né, se a pessoa efetivamente faz alguma outra coisa da vida dela. E ajuda muito ela a dizer que trabalha mesmo que na informalidade, que está estudando, que tem família, cuida dos filhos. Então, tem esse trabalho de levantar informações que não são essencialmente jurídicas, elas são sociais. Okay? E nem integrar a organização criminosa. Integrar a organização criminosa desde a Lei 12.850 de 2013 é crime específico. Então, se vocês, na defesa de uma pessoa, estão lá debatendo e o juiz vem e fala, não aplica o parágrafo 4º, comprovado que é tráfico mesmo, ele confessou o tráfico, porque ele faz parte do PCC, porque ele falou que ele é sintonia do PCC na comarca. Né? O juiz não pode fazer esse juízo de valor e negar a aplicação do parágrafo 4º, porque essa pessoa, se ela não tivesse sido denunciada pelo artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, ele não é comprovadamente integrante de organização criminosa. Desde o momento em que saiu esse crime específico, para mim morreu esse debate. Eu bato nisso e eu ganho. A defensoria bate nessa tecla e consegue ganhar sim. Nem que você vá até o STF lá brigar, mas dá. E eu não tenho esse problema na comarca onde eu trabalho, os juízes nem tocam nessa questão. Sobre, o cara pode ser do PCC porque ele tem tatuagem de coringa, porque ele tem carta de baralho pegando fogo. Tem yin yang, yin yang, gente, eu faço Kung Fu, né, eu tenho essa integração, né, eu gosto dessa questão do taoísmo, do budismo. Era fácil eu ter uma tatuagem de yin yang no meu corpo, eu não tenho, mas se eu quiser fazer, eu sou do PCC, por isso. Tem direto isso. Tem direto essa questão. Então o juiz olha e fala assim, ele tem tatuagem no yin yang, ele é de organização criminosa. Aí vamos debater. Mas, enfim, comprovado tudo isso, essa pessoa vai ter direito à redução de 1/6 a 2/3 e a conversão em penas restritivas de direitos. Qual que é a redução máxima? Se a pena mínima em abstrato combinada é 5 anos, se eu conseguir o máximo de redução, dá 1 ano e 8 meses. Deu 1 ano e 8 meses, necessariamente é regime aberto, está abaixo de 4 anos, não é reincidente. Regime aberto, substitui por prestação de serviço comunitário, multa e não sei o quê. Lembrem de uma coisa, vamos lá, um aspecto prático. Há uma diferença entre multa, que é aquela prevista no preceito secundário, né, do tipo penal, que é pena privativa de liberdade, assim, e multa. Existe essa, que se não paga, vai para dívida ativa, cobrada aí pela Fazenda Pública e passível hoje, né, como a jurisprudência recentíssima aí, os tribunais superiores, passível inclusive de medidas cautelares e até a cobrança pelo próprio Ministério Público, né? Não é. Oi? Se não me engano, a jurisprudência tem 3 meses. Dá um prazo de 3 meses. Depois Procuradoria Geral do Estado, exatamente. Então essa é a multa.
E se o juiz, na pena restritiva de direitos, quando ele for aplicar, ele der lá uma prestação de serviço comunitário, não sei o que, botar prestação pecuniária. E aí que amarra todo mundo que a gente vai assistir. A prestação pecuniária não é a multa que está já combinada no tipo penal. Ela é uma pena restritiva de direito substitutiva da privativa de liberdade. Se essa pessoa não pagar a multa, é execução fiscal. Daí nunca vai pagar essa multa. Mas a prestação pecuniária, se não pagar, ela é reconvertida em pena privativa de liberdade. Entenderam? E aí vem o problema. Se reconverteu, dependendo de como está a condenação dessa pessoa, ela muito provavelmente vai amargar um tempo na cadeia por ser pobre. Mas se foi condenado no RA? Não, se for só no RA, tá ótimo. Mas não sempre a gente vai pegar essa situação. Você vai ver casos de juízes que deram uma pena bem alta para a pessoa, aplicaram regime semiaberto por algum motivo, já vi em processo. Não vou lembrar de um caso concreto agora, mas ele foi lá e substituiu do mesmo jeito. Não precisa ser no tráfico, a gente está no tráfico aqui, mas podem ser outros crimes. Ele foi lá e substituiu, porque não tem violência, não tem grave ameaça, papapá. Deu a maldita da prestação pecuniária. A pessoa não pagou e muito provavelmente não vai pagar, não vai conseguir, vai pedir para parcelar 1000 vezes e às vezes não vai pagar. O juiz reconverte e aquela pessoa vai parar no semiaberto de repente. É muito ruim. Mas mesmo que seja regime aberto, já tem uma consequência muito, muito feia, muito triste. Como que essa pessoa vai ser avisada da reconversão em privativa de liberdade em regime aberto? Vai ser expedido mandado de prisão para ele ser preso, levado para o juiz, fazer uma audiência admonitória para cumprir o aberto e sair de novo. É uma prisão totalmente desnecessária, absurda, mas ela vai ser feita, o judiciário faz. Só para cumprir o mandado. É um constrangimento, né, assustador que a lei permite que faça. E isso estigmatiza, isso viola direitos de novo. Vai, vamos lá. Os outros crimes que não tem nada de muito especial. Aquisição e posse de pertrechos destinados à produção de drogas, é o artigo 34. Ele abrange qualquer objeto destinado a fabricar, preparar, produzir ou transformar qualquer coisa em droga, sem autorização em desacordo com a lei. Há uma diferença entre a balança de precisão, o papel filme, a tesoura, né, que a polícia vai encontrar para caracterizar a situação de tráfico, e a apreensão de coisas exclusivamente destinadas à preparação de drogas. Eu nunca peguei um processo que tivesse uma coisa destinada ao preparo de drogas que enquadrasse no artigo 34. Eu ainda estou para ver um negócio desses. Justamente porque as pessoas que nós vamos atender não vão dispor de patrimônio para criar o laboratório do crime, né? Não vai acontecer isso. Então, o seu assistido ali, o usuário da defensora, ele vai ser preso com uma balancinha de precisão, um montão de papel filme, que, aliás, papel filme só serve para embalar droga, né? Não serve para você embalar alimento na tua casa, né? Todo mundo aqui que tem papel é tudo traficante. E tesoura, né? Tesoura mais ainda, né? Tesoura é um artefato específico do tráfico, tesoura. Isso é bem sugerido no processo, chega a ser cômico, né? Tragicômico. E a pena é gigante, ó. A pena desse crime específico é de 3 a 10 anos, viu, gente? A pena desse crime é gigantesca, é 3 a 10 anos e uma multa estratosférica. Essas multas, ó, 1.200 a 2.000 dias multa, na prática, isso aqui vai dar uns 50 mil reais de multa para a pessoa pagar, tá? Por aí, né? É muito dinheiro de multa. A pessoa fica mais preocupada com a multa que ela vai pagar do que com a prisão que ela vai amargar. O artigo 35. Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º, e o 34. Professor, com uma dúvida. Opa, manda aí. O que são esses, 2.000 dias multa? Um dinheiro, dá quanto? Não, depende, isso daí vai ser calculado. O Código Penal prevê uma forma de cálculo, alguns artigos da Lei de Drogas também prevêem. É aquela coisa, vai ver a capacidade econômica, não sei o quê. Eu vou estabelecer primeiro o valor do dia multa, e aí esse valor vai ser multiplicado pelo número de dias multa. Então eu vou lá e falo assim, tendo em conta que a pessoa é notoriamente pobre, não sei o quê, também é usuário de droga, tá sem família, tá sem nada, tá vivendo nas ruas, fixo o dia multa em 1/30 do salário mínimo. E aí eu imponho para ele, no caso aqui do 34, 1.200 dias multa. Você vai pegar 1/30 do salário mínimo e vai multiplicar por 1.200. Você vai continuar enorme o valor. É assim que faz a conta. O critério de fixação da pena de multa, ele é bifásico na prática. Ele é bifásico. É diferente do critério trifásico de Nelson Hungria
em que na primeira fase da pena privativa de liberdade eu vejo as circunstâncias judiciais, né? Personalidade, conduta, antecedentes, não sei o que, essa coisa. Na segunda fase eu vou ver agravantes e atenuantes, que pela posição atual não podem ultrapassar nem mínimo nem máximo. E aí na terceira fase da dosimetria eu vou ver causas de aumento e diminuição de pena que podem ultrapassar o mínimo e o máximo, caso da tentativa, que é a melhor de todas. Deu tentativa, a pena já está no mínimo legal, cai mais ainda. Isso é muito bom. Porém, se o cara já está lá no máximo, né, da pena possivelmente combinada e tem a causa de aumento, vai passar. Nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi uma pessoa ter a fixação da pena base no máximo legal. Tipo, um homicídio, né? Pegar ali... O cara pegar, tipo, tomar um homicídio na primeira fase e já sair em 20 anos. Essa pessoa deve ser o capeta. Entendeu? Não vai acontecer. Eu nunca vi um juiz fazer isso. Deve ter em algum lugar, né? Pode ser que tenha, né? Eu não vi, né? Não posso afirmar. Se uma pessoa pega só com o telefone, ela fala do tráfico, mas só com o telefone, e entra nesse artigo? Não. Entra no tráfico mesmo? É só tráfico. Então, o telefone ele não é um objeto destinado a fabricar, preparar, produzir ou transformar drogas. Ele pode ser um instrumento utilizado para a prática do tráfico, mas ele não é um crime específico. O telefone ali, se ele for apreendido, lembrando, né, o policial não pode simplesmente acessar os dados do telefone. Às vezes, né, para a felicidade do seu assistido no processo, fica desse tamanho escrito no BO que a polícia obrigou o cara a dar a senha do telefone, abriu e viu tudo. Prova é nula. Né? Por quê? Porque o sigilo das informações contidas no telefone, no celular ali, né, ele tem que ser quebrado judicialmente. Tem que ter pedido da autoridade policial ou do Ministério Público. Se alguém foi lá e quebrou e baseado nisso fez um monte de outras coisas, esse monte de outras coisas vai cair na teoria dos frutos da árvore envenenada. Ah, mas o juiz não vai aceitar. Se ele não aceitar, alguém vai fazer ele aceitar. Vai TJ, STJ, STF, mas você tem que brigar por isso. E já temos jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que apreendeu e está bloqueado, um abraço, vai só apreender, não vai obrigar o cara a dar senha. Não vai dar um jeito de quebrar, né, o dispositivo lá de segurança e acessar o conteúdo. É ilícito. A pessoa, né, Forneceu, né, ele cedeu a senha. Não, se você fizer essas perguntas na audiência, você pode ter certeza, né, 99% de chance da testemunha de acusação de falar assim, não, ele forneceu espontaneamente a senha do celular, disse todos os envolvidos e antes de dizer tudo isso, ele foi alertado sobre o seu direito de permanecer calado. E foi, assim, o aviso de Miranda. O cara foi avisar de tudo. Tá bom? Vamos lá. Nas mesmas penas... vamos voltar aqui, artigo 35. Associarem-se duas ou mais pessoas. Agora a previsão está muito semelhante à associação criminosa, a antiga quadrilha. Não são 4 ou mais, né? Ou a partir de 4. Agora já são 3 ou mais pessoas lá na associação criminosa, está praticamente igual. Se eu tiver 2 caras juntos, eu já tenho o concurso de pessoas que caracterizaria no primeiro momento o artigo 35, tá? Esse reiteradamente ou não quer dizer o quê? Se eu tiver um único fato, tipo, eu prendi 2 pessoas praticando o tráfico de drogas, né? E eu não tenho ali como confirmar que eles já estavam juntos fazendo aquilo faz tempo ou planejavam fazer aquilo para frente. Pelo texto da lei, né, ainda assim eu poderia caracterizar essa forma especial do concurso de pessoas para praticar crimes, que é o do artigo 35. Vocês sabem, lá no artigo 29, se 2 ou mais pessoas se associam para praticar crimes, eu tenho concurso de pessoas. O artigo 35 é uma forma especializada desse concurso que está na lei de drogas, só para o tráfico. E não é o tráfico sozinho, artigo 33, é 33 e 34. Caput, parágrafo 1º. O parágrafo 3º, e o parágrafo 3º especificamente, que é um tipo penal, né, do consumo compartilhado, não entra aqui. Né? Eu não posso cometer associação para o consumo compartilhado de drogas, só para o tráfico. Esse reiteradamente ou não é isso. Pode ser que seja só naquele dia, que eu peguei e eu só consigo comprovar aquele dia. Só que a jurisprudência já definiu o seguinte, eu tenho que confirmar, para caracterizar o artigo 35, né, a estabilidade e a permanência daquele vínculo. Então, vamos lá, a gente
polícia fez a prisão dos dois, e aí eles coletam dados que sugerem que eles têm anotação do tráfico, isso tem que ir para os autos, não pode estar só sugerido lá na apreensão da polícia, tem que estar nos autos. Pego o caderno com anotação, quebro o sigilo telefônico, eu vejo aquele mega envolvimento, tem mais umas 40 pessoas que eu não estava nem sabendo. Pelas circunstâncias eu vejo que aquele dia específico não foi só aquele dia específico. E aí eu vejo que essas duas pessoas já estavam planejando continuar fazendo isso por muito tempo, combinaram, né, fizeram uma empresa do tráfico ali, ou já estavam fazendo antes, eu não sabia. Aí eu caracterizo o 35, mas eu tenho que ter isso. Muitas vezes no processo o juiz vai falar assim, ó, tinha 2 caras fazendo juntos, 35 neles. Tá? Para não me esquecer, o artigo 33, parágrafo 4º, que é o do tráfico privilegiado, que permite lá reduzir a pena e substituir por restritivas de direitos, não é considerado hediondo. A súmula do STJ que falava isso já foi cancelada pelo tribunal por julgados mais recentes do STF. E aí você muda toda a conta do cara para progressão de regime, por exemplo, e livramento condicional. Se o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo, então ele não progride com 2/5 ou 3/5, é 1/6. Estou dando um exemplo, tá? Seja na pena mínima, 5 Não, anos, tanto faz. faz. Caiu no tráfico privilegiado, ele não é equiparado a hediondo. Não sendo equiparado a hediondo, você muda toda a execução penal dessa pessoa. Tá? Crimes hediondos, se você é primário, 2/5 para progredir, 3/5 se você é reincidente. Se você não cometeu crime hediondo, independentemente da quantidade de pena, 1/6 para progressão. Tráfico privilegiado é sempre 1/6. Livramento condicional. Se eu for reincidente específico de crime hediondo, não tenho direito. Se eu tenho um tráfico privilegiado e um tráfico comum posterior, né, esse tráfico comum ainda vai ter livramento condicional. E o tráfico privilegiado ainda vai ter. Se fossem 2 tráficos caput do 33, já era livramento. Mas só se for específico. É. Reincidente de crimes hediondos ou equiparados. Tá? Então, homicídio qualificado com tráfico do 33 caput, tchau. Tráfico privilegiado com homicídio qualificado, né? Beleza. Nesse sentido aí, é mais favorável para quem foi preso com a lei anterior ainda. O que acontece? Retroagem para poder... Em que sentido? No sentido do privilégio. Porque vamos supor que um agente pegou a pena mínima na lei de drogas anterior e aí saiu essa nova lei dizendo que se tiver as condições do parágrafo 4º, recebe o privilégio. Isso. Essa pessoa que se enquadra, que foi presa antes, mas que se enquadra hoje nesse parágrafo 4º, ela é alcançada? Vai ter que ser alcançada. Vamos lá, pergunta legal. Pessoa que recebeu uma condenação de tráfico no mínimo possível e estava enquadrada na Lei 6368 de 76, e aí veio a Lei 11343 de 2006 e sugere ali, né, pelas circunstâncias, que deveria aplicar o parágrafo 4º. A depender do passo que o negócio está, né, que o processo está, eu vou ter que fazer uma revisão criminal nessa pessoa, para eu poder reenquadrar e recalcular a pena dela. Mas se ela já tiver cumprido, eu posso fazer. Porque se eu fizer o reenquadramento disso tudo, futuros crimes ali, outras condenações que ela tem, eu posso mudar completamente o resultado da vida dela. Então, se eu reenquadro aquilo num parágrafo 4º, eu mudo aquela progressão de 2 ou 3/5 para 1/6 às vezes. Né? Pode mudar muito. Então, sim, novatio legis in melius, né, comprovadamente no caso concreto, vai ter que ser aplicado, na pior das hipóteses, numa revisão criminal. Por isso que tem tanta revisão criminal na defensoria, tem várias. E a gente recebe isso do Estado inteiro. Qualquer defensor criminal, execução penal, aí, pode se inscrever para receber revisões que não são só da sua comarca, pode vir de fora. Eu fiz muita revisão criminal quando eu cheguei aqui em São Paulo. Financiamento do tráfico. Esse aqui a gente não vai ver na nossa prática, tá? Só se for o Corréu que tem advogado particular. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no 33 e no 34, lá, nos mesmos termos do 35. Quem ajuda, né, a bancar o tráfico, mas não participa ativamente dele, vai cair no 36. E a pena é estratosférica, é de 8 a 20 anos em abstrato, e a multa é de 1.500 a 4.000 dias multa. Mas aí faz um pouco mais de sentido, né? E geralmente esses caras nunca são presos. Então, esse é o mais difícil. Aí o artigo 37, esse aqui é muito legal e vocês nunca vão, quase nunca, não vou dizer nunca, quase nunca vão ver uma denúncia com o 37 lá pelo Ministério Público, tá?
Esse é o crime do olheiro ou aviãozinho do tráfico. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos no 33 caput, parágrafo 1º e o 34 dessa lei. O que é isso aí? Colaborar com grupo, organização ou associação é um texto meio lacônico, mas sugere, né, que haja 2 ou mais pessoas no grupo com o qual você colabora, que pode ser uma organização criminosa da Lei 12.850 de 2013, que é crime específico, e pode ser o artigo 35, aí, conjugado com o 33 para essas pessoas. Esse colaborador, informante, ele só cai nisso aqui, reclusão de 2 a 6 anos e esses 300 a 700 dias multa. Esse crime do artigo 37 é o olheiro. Geralmente, quando você vai ver as funções do grupo criminoso, lá do tráfico, não sei o quê, geralmente tem uma pessoa, geralmente é um adolescente, né? Uma criança, pode ser, ou um adulto usuário de droga que, para poder bancar o vício dele, ele quebra esse galho aí e fica olhando para todo mundo lá. Isso é o artigo 37. Tem um promotor de justiça com quem eu trabalho, um amigo meu muito querido. Nós somos analistas do MP juntos aqui em São Paulo. E ele bate muito nessa tecla, sim, ele é um excelente promotor, né, no estrito conceito da Constituição. Ele vira e fala, diferentemente do roubo, onde eu tenho o pessoal que vai fazer o assalto no banco e o motorista da fuga, que é partícipe, aqui eu tenho princípio da especialidade. Esse suposto partícipe do tráfico é punido por crime específico, que é o colaborar como informante. Então ele é o cara que vai avisar que a polícia está chegando, vai ser o aviãozinho, vai levar recado. Ele tem, pelo princípio da especialidade, uma punição só dele. Ele não é partícipe do artigo 33. E esse promotor ele é excelente porque ele bate nessa tecla do processo flui, que é uma maravilha. Mas só conheço ele. Tá. Vamos lá, já expliquei aqui, vou pular esse texto que eu deixei para vocês analisarem, tá? Artigo 38. Prescreveu ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente ou fazê-la em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Pena de 6 meses a 2 anos, é crime de menor potencial ofensivo pela Lei 9.099 e cabe até suspensão condicional do processo, né? A juiz comunica o Conselho Federal respectivo, pode ser quem? Pode ser o médico, pode ser o farmacêutico, um enfermeiro, dependendo do caso, não sei. É crime próprio cometido apenas por profissionais da área de saúde, não necessariamente médica ou médico. Eu fui pesquisar isso, realmente. Tem condenação de farmacêutico aí. Então é crime próprio, tá, gente? Tem autor específico, não pode ser qualquer um. Eu não posso virar para uma pessoa, né? Eu que sou defensor público, falar, isso aqui, e vou levar um artigo 38. Eu posso ser punido por outro crime, dependendo do resultado produzido ali, né? Tem um homicídio por dolo eventual, né? Não sei. Toma essa caixa aqui de Rivotril que você tá nervoso, vai fazer seu concurso daqui uns dias, né? Você toma a caixa inteira e apagou, morreu. Se, por exemplo, eu estou exercendo ilegalmente a medicina. Exercício ilegal da profissão, você não é médico. Você vai responder por exercício ilegal da profissão sem prejuízo do resultado do que você fez ali. Mas você não vai entrar no artigo 38, tá? E isso aqui é prescrever ou ministrar culposamente. Não tem dolo nesse aqui. Se houver dolo, e aí a pessoa que não é médico, não é farmacêutico, não é profissional de saúde, muito provavelmente vai cair no dolo eventual. Você fala, não entendo nada de remédio, né? Você, vou dar para essa pessoa aqui esse negócio, eu estou assumindo um risco, né? Eu acho que eu estou assumindo um risco. O raciocínio vai ser meio esse, ok? Conduzir embarcação aeronave sob efeito de droga. Eu vou deixar isso aqui só para vocês lerem depois, mas eu acho que dificilmente alguém vai cobrar numa prova. Isso aí vai cair numa prova do Ministério Público, do Judiciário, porque eles vão ver isso nos casos que tem advogado particular, né? O nosso assistido aí, né? Pode ser que ele caia numa dessas que ele está dirigindo a moto dele muito louco, né? O carrinho dele lá bem louco, e ele vai cometer esse crime. O lance é embarcação aeronave. Se é embarcação ou aeronave, né? Embarcação é aquática, a aeronave é aérea. Então o nosso assistido que está dirigindo bêbado ou sob efeito de droga, ele vai lá no 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele não vai ficar no 39 da Lei de Drogas. 39 da Lei de Drogas é o cara que tem lancha, né? Que tem avião, né? O monomotor aí. Mas só para vocês saberem, esse expondo a dano potencial, essa elementar do crime, né, especifica o quê? Que isso aqui é um crime de perigo concreto. A gente sabe que tem crime de perigo abstrato, e não preciso provar que houve um risco efetivo às pessoas no local. E o crime de perigo concreto, esse aqui eu preciso provar. Então o cara está no meio do oceano,
né, pilotando bem louco lá o barquinho dele, né, com a cabeça até aqui de droga. Não tem ninguém lá. Não tem artigo 39, tá? Agora, se ele está na praia, potencialmente aí, né, sujeito a atropelar uma criança na parte rasa da água, artigo 39. Ok? Vocês vão até lembrar de um caso muito parecido, né, que foi discutido uma criança que foi atropelada por uma lancha há alguns anos. Não lembro se essa pessoa que pilotava estava sob efeito de droga ou foi só um acidente, mas se tivesse sob efeito de droga, ia entrar aqui. Isso é uma propaganda engraçada. As lanchas são como os carros. Ah, outra aqui, gente. Só para facilitar aí no raciocínio da prova. Esse tipo penal não abrange o consumo excessivo de álcool, tá? É interpretação gramatical, são as drogas. Drogas são substâncias psicoativas ilícitas. O álcool não é ilícito, né? Quase todo mundo aqui deve tomar cerveja, vinho, uísque, conhaque, pinga, cachaça, por aí vai. Todo mundo, você não toma, já tomou, né? Causas especiais de aumento de pena. Terceira fase da dosimetria. Pode ultrapassar o limite máximo em abstrato, como eu expliquei antes. O artigo 40, que tem todas essas causas, ele se aplica para os artigos 33 até o 37. Tudo que vocês viram antes era o 33 e o 34. Agora vale para tudo, inclusive o 35, que é a associação para o tráfico, e o 37, que é o do olheiro, tá? Vale para ele também. Ok? O financiamento da droga, aquela coisa. Vamos lá. Causa de aumento de pena. A natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias sugerirem a transnacionalidade do delito. Isso é competência da Justiça Federal. Essa causa de aumento só vai poder ser aplicada por um juiz federal, por uma juíza federal. Se o juiz do estado aplicar, um abraço, anula o processo inteiro por vício de competência absoluta, manda para o juiz federal e o MP vai ficar super feliz porque vai dar prescrição, né? Chegou até esse ponto. 2. O agente praticar o crime prevalecente de função pública. A gente tem o conceito de funcionário público do 327 do Código Penal, ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Isso abrange professor, monitor escolar, guardião do acolhimento institucional. Então eu estou lá trabalhando na infância, em Caraguatatuba, tem as casas de acolhida das crianças e dos adolescentes. Aí eu descubro que o pessoal da casa de acolhida, a direção, né, a Yara, minha amiga, né, coitada, não vai fazer isso nunca. Ela é um amor de pessoa, mas vamos supor que a Yara estivesse lá praticando um pequeno tráfico dentro da casa de acolhida. Vai dar causa de aumento de pena. Não pratica, tá? Registrando. Nada de denunciação caluniosa aí. Ou calúnia. A infração tiver sido cometida nas dependências, dentro ou nas imediações, nas proximidades, de 1 milhão de estabelecimentos que tem aqui na lei, tá? Pode ser prisão, escola, praça, lugar de convívio público e assim por diante. Uma atenção para algo que cai na prova o tempo todo, cai nas provas da DPU principalmente. Transporte público. Você está lá carregando, né, os seus 3 kg de maconha dentro da mochila, e a cocaína e não sei o que, dentro de um ônibus que está atravessando lá do terminal Tietê até um outro estado. Você abriu aquilo e começou a vender para alguém, oferecer para alguém? Não, você só carregou. O STJ decidiu que não se aplica essa causa de aumento de pena. Ah, mas eu fui preso em flagrante com a mochila cheia de droga lá pela polícia rodoviária que parou o ônibus. Não importa, não é causa de aumento de pena. O STJ já decidiu que se não houver o comércio da droga, ou a doação da droga, né, a entrega gratuita a terceiros com um objetivo que não seja o compartilhamento ali com os amiguinhos, não tem causa de aumento de pena. Se o crime for praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Aquele grupo do tráfico que domina uma determinada região da cidade, todo mundo com um monte de arma, segurando fuzil, tirando foto, postando no Facebook, cai nessa causa de aumento de pena. Isso aí todo mundo já deve ter visto, né, alguma vez aí na internet ou pegou um processo assim, né, já às vezes se deparou com isso. Tráfico entre estados da federação ou entre eles e o Distrito Federal. Isso aqui o examinador costuma tentar te confundir na hora da primeira fase. A transnacionalidade, ou seja, a confirmação de que a droga veio de fora ou se destinava à saída do Brasil, é crime federal. Causa de aumento de pena do inciso 1. A causa de aumento de pena do inciso 5 é o tráfico interestadual. Então, se o cara comprovadamente saiu de outro estado e veio para cá com a droga, ou ia sair daqui e ia para lá, né, e foi pego no meio do caminho, mesmo que não tenha atravessado, mas eu confirmo que era para fazer isso,
está no ônibus que era destinado a tal lugar, eu pego essa causa de aumento de pena e ela é da competência da justiça estadual, não é federal necessariamente. Pode ser que eu confirme as duas coisas, né? Uma parte ia para um outro estado, outra ia para o aeroporto. Eu vou aplicar as duas, é tudo na Justiça Federal, porque eu vou reunir os processos e as causas conexas, tá? Sua prática envolveu visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída, né, ou suprimida a sua capacidade de entendimento, e assim por diante, ou de determinação. Há um conflito aparente com o artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse conflito de normas é só aparente, a gente resolve com a hermenêutica constitucional aí, né? No seguinte sentido, eu afasto o artigo 244b pelo critério da especialidade da Lei 11.343 de 2006, conforme jurisprudência da STJ e do TJ de São Paulo. Tem um adolescente praticando tráfico comigo, é causa de aumento de pena, não é o artigo 244b do ECA. Eu cometi um furto junto com o adolescente, aí é o 244b e o 155. Ok? Dúvidas até aqui? Tranquilo, né? Ou agente financiar ou custear a prática do crime, né? Aí a gente vai falar, mas o artigo 36 falava que quem financia o tráfico comete crime específico. Reiteradamente é crime específico. Uma vez, né, ou isoladamente, né, pelo caso concreto ali, eu vejo que ele não é um financiador daquele grupo criminoso, ele só foi lá dar uma ajuda para eles, para fazer besteira, ele vai cair, isso daqui vai dar causa de aumento de pena para essa pessoa, se ele for praticante do tráfico. Artigo 41 é a parte da colaboração premiada da lei de drogas, né, o indiciado ou acusado. Indiciado é quem responde a inquérito policial e é formalmente suspeito. Quem indicia é exclusivamente a autoridade policial. O delegado de polícia nos crimes não militares e o oficial militar nos crimes militares. Tem que saber disso, tá? A PM também faz, né? Ou as Forças Armadas também têm inquérito para apurar crime? Tem. Os crimes militares. Pode ser que tenha sim. E aí é uma outra coisa que eu não vou entrar nessa seara porque vai dar um nó e a gente vai ficar aqui até, né, mais uns 3 dias. O indiciado ou acusado, aí já tem processo com denúncia recebida, né, que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto, no caso de condenação terá pena reduzida de 1/3 a 2/3. Né, causa especial de diminuição de pena baseada na colaboração premiada. O juiz na fixação das penas vai ter que considerar a preponderância dos artigos das elementares do artigo 59 lá do Código Penal. O que é isso? Circunstâncias judiciais. Primeira fase da dosimetria, né, e junto com elas a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social. A gente volta para o ilegalismo. Qual é a diferença técnica entre uma pessoa que tinha cocaína, maconha, crack, êxtase e assim por diante? A diferença é a cor da pele dela, é o status financeiro dela e assim por diante. Isso vai ser analisado pelo juiz. Né? Na fixação da multa, que se refere aos artigos 36 e 39. Aqui são os critérios de fixação da multa, vocês podem ler com calma, não é necessário agora. Né? Artigo 44. Os crimes previstos nos artigos 33, 34, 35, 36 e 37 são inafiançáveis e insuscetíveis de sursi, graça, indulto, anistia e, que se dizia antes, liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Lembrando lá do julgado do STF de 2017, pode liberdade provisória em qualquer espécie de crime. Você jamais pode ser obrigado a responder presa ou preso a um processo. Ok? Aqui, livramento condicional no caso do tráfico de drogas. Tem previsão específica, né? 2/3, vedada a sua concessão a residente específico. Isso também já está na lei dos crimes hediondos, no Código Penal. A pessoa que foi condenada por tráfico ou semelhantes, que são os 34 até o 37, sem ser o tráfico privilegiado ou a posse para consumo compartilhado, o livramento dela é com 2/3, e se for a reincidente específico, é reincidente específico de tráfico, já não tem mais livramento condicional. Tá? Tem aqui o artigo 45, fala de isenção de pena do agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior, vocês estudaram isso também,
a diferença do caso fortuito e da força maior. Por causa da droga, era ao tempo da ação da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Por que a lei fala em isenção de pena? A isenção de pena é diferente da ausência de crime. Quando eu digo que alguém é isento de pena, só isento de pena, eu estou dizendo que ela praticou um fato típico, ilícito e culpável, na forma da teoria tripartida que a gente adota majoritariamente no Brasil, no direito penal, até hoje. Então a pessoa vai ser condenada, ela vai ter antecedente criminal, ela pode ser reincidente em outros casos, ela só não vai ter que cumprir se ela for inteiramente, se ela era ao tempo do fato inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta. Só que pensem comigo, se ela já era ao tempo do fato inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, ela era absolutamente incapaz, ou com a linguagem do direito penal, ela era inimputável. Né? Estava em situação de inimputabilidade. Essa pessoa não tinha, então, potencial e atual consciência da ilicitude. Então, ela não era culpável. Não havendo como confirmar a culpabilidade, que é o terceiro critério da teoria tripartida do crime, eu não tenho crime também. Então, eu nunca vi alguém aplicar esse artigo 45. A gente simplesmente fala, essa pessoa não sabe o que fez, não cometeu crime nenhum. Ela era inimputável, pelo menos a data do fato. Nunca vi um juiz decidir num processo aplicando esse 45. Vocês podem ver que a pessoa podia ser sujeita, a depender do fato, à medida de segurança, por incapacidade relativa, uma inimputabilidade relativa, mas esse aqui eu nunca vi alguém aplicar. Inteiramente incapaz, é inimputável, dificilmente você vai caracterizar a conduta criminosa pela análise científica do que seria um crime, tá bom? Artigo, deixa eu ver, quando absolveu o agente, reconhecendo por força pericial que ele representava a época do fato, que ele apresentava as condições referidas no caput, o juiz pode determinar o tratamento médico adequado. Isso não é medida de segurança. Então o juiz viu lá que ele era totalmente inimputável, quando teria praticado esse fato típico e antijurídico, mas não culpável, o juiz absolve essa pessoa e aí a lei sugere, não aplique medida de segurança. Manda ele para tratamento médico adequado. O que é o tratamento médico adequado? É o médico que vai dizer. Mas a lei, novamente, recomenda a prioridade ambulatorial e não a internação. Isso, inclusive, de acordo com a lei antimanicomial, que ainda está em vigor, né, apesar de haver um movimento para revogar essas disposições e voltar a ter hospício no Brasil. Um montão de hospício. Vamos lá. Por que há um movimento, né, no país para voltar à existência dos manicômios, né, judiciários e tal? Aí a gente entra numa discussão que está no Vigiar e Punir do Michel Foucault e que ele retoma aí na Verdade e as Formas Jurídicas, livro cobrado no concurso atual da Defensoria de São Paulo, concurso número 8. O sistema penal, especialmente o sistema prisional, que obedecem à ideia da disciplina e da vigilância, né, o panoptismo, né, que é a expressão que Michel Foucault usa, fazendo referência ao panóptico do Jeremy Bentham, o presídio perfeito de observação absoluta do preso, né, e ao mesmo tempo de ocultação absoluta do observador, né, que é o controle perfeito do tempo e do espaço, da alma do corpo e da alma daquela pessoa. Ele vai dizer o que, o Michel Foucault? Que tudo tem a ver com a aquisição e manutenção de poder. Quem tem poder vai querer manter esse poder, e você mantém esse poder se livrando de quem poderia tirar ele de você. Né? Ou pelo menos você pode ter a intenção, através do poder que você detém, de se livrar daquelas pessoas que para você são indesejáveis por qualquer motivo. Porque você é racista, preconceituoso, porque essa pessoa pode prejudicar a sua hierarquia aristocrática. Né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Né? Há toda uma movimentação no Brasil, né, antiga, de prender pessoas por qualquer motivo, porque eu não gosto desse tipo de gente, as pessoas diferenciadas, né, que a gente ouve várias vezes esse termo horroroso. E a ideia de você ter manicômio judiciário reforça um pouco essa intenção de se livrar de gente indesejável, entre aspas. Quem que é indesejável para quem detém o poder no Brasil? Essa é uma análise um pouco fácil de fazer hoje em dia, né? Qual é o perfil da pessoa que detém poder no Brasil? É o branco, heterossexual,
racista, preconceituoso, misógino e homofóbico. Então, de quem que eu quero me... E elitista, né? A pessoa que tem muito dinheiro. De quem que eu, na condição, né, desse estereótipo aí, de quem que eu vou querer me livrar se eu for uma dessas pessoas? Quem é diferente de mim? Quem é diferente de mim? O negro, o pobre, o usuário de drogas, o homossexual, o transexual e assim por diante. Então as prisões são feitas para administrar essas pessoas e o valor que elas têm para a sociedade. E aí, aproveitando o gancho aqui, quando Michel Foucault fala do controle do tempo, no A Verdade e as Formas Jurídicas, retomando Vigiar e Punir, ele te apresenta uma conclusão muito interessante que você pode aplicar hoje em dia no nosso direito penal e no nosso sistema prisional. O combate ao crime é tão ineficaz do ponto de vista do fim do crime. Primeiro, porque crime não é um conceito ontológico, ele não é natural. O crime é aquilo que a lei disser que é crime. E quem elabora a lei é quem tem intenção de criminalizar uma conduta. Até o advento do iluminismo e da ascensão da burguesia, os crimes mais graves, ressalvados algumas exceções, eram aqueles que atingiam a honra, né, das pessoas que detinham poder. Com a ascensão da burguesia, o burguês não estava nem aí para a honra, ele queria dinheiro. E aí o crime patrimonial teve a pena jogada lá em cima. E é a lógica brasileira atual. Um furto qualificado, a depender das circunstâncias, pode chegar a uma pena maior do que um estupro. Então, o corpo de uma mulher, para a lei brasileira, pode valer menos do que um carro. É um fato. A lei está escrita desse jeito. Dá para chegar a essa conclusão. Isso é deliberado? Não necessariamente. Ninguém fez essa conta. Assim, eu quero que o estupro seja menos punido do que um furto qualificado. Não é isso. Mas é assim que isso foi se construindo. E você nota essa avaliação do ser humano e das coisas, né, na própria lei brasileira. Por isso que a nossa lei penal é tão retrógrada. E aí Michel Foucault vai dizer o quê, finalmente? Além de haver essa questão de o crime não ser um conceito ontológico, eu criminalizo condutas para criminalizar pessoas. Criminalizando pessoas, eu administro as vidas delas e o tempo delas, né, diretamente para o meu interesse. E numa sociedade preponderantemente capitalista, de economia capitalista, eu quero que aquilo gere lucro para mim ou para quem eu quiser. Então há um interesse no crime, no cometimento do crime na sociedade brasileira. Porque se alguém comete crime, esse alguém vai ser preso. Eu dizer que estou ajudando a combater o crime, olha como o crime é terrível, isso me dá votos, isso vai me dar lucro, pode ser um lucro financeiro, pode ser um lucro político. Eu vou ter desculpas para criar presídios privados, com administração privada e lucro para empresas. E eu terei também, né, um bom motivo para criar empresas de segurança. Por que a segurança pública é uma porcaria? Porque é interessante que alguém ganhe dinheiro com isso. Que alguém lucre de alguma maneira com isso. Está cheio de segurança privada aí fora e elas funcionam muito melhor do que a segurança pública. Então tudo isso é deliberado. Compreendem? E é nisso que o Michel Foucault vai se pautar quando ele começar a discutir ali nos livros dele. Ele não vai entrar nessa questão que eu entrei agora, né, do Brasil e tal. Ele não chega a falar expressamente isso nem no Verdade e as Formas Jurídicas, mas o raciocínio que ele desenvolve nos livros te permite chegar a essa conclusão para a nossa realidade atual. Ok? Outras dúvidas por enquanto? Vamos lá. Pode haver redução de pena se a pessoa era parcialmente incapaz, né, não era totalmente inimputável. Isso tem a ver com a legislação desde sempre, já estava no Código Penal. E ali, na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, tal é o médico psiquiatra, a médica psiquiatra, determinará que a tal se proceda observado o disposto no artigo 26. Só para vocês terem uma ideia. Encaminhamento para avaliação é encaminhamento para psiquiatra. Só quem vai fazer essa avaliação de diagnosticar doenças de acordo com o Código Internacional de Doenças é a médica ou médico psiquiatra. Temos intervalo? Pode ser? Vamos fazer. Intervalinho. Eu acho que já são 20h35. Já. Querem que eu termine? Não tá faltando muito. Eu falei, eu me empolgo, né? Eu me empolgo e vou falando se vocês não me interromperem. Falta pouco. Regras gerais dos procedimentos de investigação e processo judicial, eu não vou ficar falando disso aqui porque isso é literalmente só texto de lei.
Isso são coisas que vocês podem avaliar de acordo com do que eu sugeri ali, com os grifos, tal, nos artigos. Eu vou pular essa parte, tá? Eu achava mais interessante essa discussão porque ela tem a ver com a nossa elaboração crítica da matéria. E você poder levar isso para a sua prova, eu acho que é muito mais valioso do que ficar decorando o artigo ou eu ficar repetindo o artigo para vocês vão desmaiar aqui. Né? Já é cansativo. A investigação do tráfico também está aqui, eu já expliquei mais ou menos por cima esse procedimento, especialmente o que consta agora do artigo 50A da Lei de Drogas, que tem a ver com a destruição de drogas apreendidas com ou sem ocorrência de prisão em flagrante. Tá? A questão da incineração da droga, isso vocês podem ler, não é complicado. E a lei agora está falando muito no delegado de polícia, não mais na autoridade policial. É uma valorização desse profissional que é muito importante. Lembrando aí para quem viu esse texto, né, do Celso de Mello, há muitos anos, que ele diz que o delegado de polícia, a delegada de polícia é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Isso é um plano ideal, não sempre isso vai acontecer. Mas é uma valorização do profissional que exerce a autoridade policial e que tem a formação jurídica também. E é muito importante. Vamos lá. Prazo do inquérito policial, vocês devem ter visto isso em processo penal já, né? No caso da lei de drogas, 30 dias se preso, 90 dias se solto. Os prazos podem ser duplicados pelo juiz, então 30 mais 30, 90 mais 90, e por aí vai. No artigo 53, a gente tem aí, durante qualquer fase da persecução, pode ser pré-processual, pode ser no inquérito, pode ser até durante o processo, eu posso ter os seguintes procedimentos investigatórios, sempre com a oitiva do Ministério Público. Infiltração de agente de polícia, o retardamento da prisão em flagrante de pessoas, que é a tal não atuação policial. O que é a não atuação sobre portadores de drogas, precursores químicos e afins? Eu, policial, a minha equipe policial, a gente constata que ali tem uma grande movimentação de usuários, uma cracolândia. Eu vou sair prendendo esse monte de usuários? Isso não é nem um pouco eficiente do ponto de vista do combate ao crime, porque o traficante vai sumir. Então a lei autoriza essa não atuação sobre essas pessoas, ignorar na prática, né, os crimes do artigo 28, né, e do artigo 33, parágrafo 3º, que a gente falou antes, literalmente para eu poder ir para cima de quem está causando aquilo tudo. Essa é a tal da não atuação policial. Constatados os requisitos que estão aqui embaixo, né, confirmação do itinerário provável da droga, identificação dos agentes, é o tal do flagrante esperado, né, que não tem a ver com flagrantes ilícitos. O processo do tráfico, eu vou deixar para vocês lerem, é muito simples. Na prática, em quase todos os casos, quando tem tráfico, a gente tem mais alguma coisa, então a gente vai aplicar as regras do CPP. Por mais que se diga ali que o interrogatório, né, no processo penal de tráfico será feito antes da oitiva das testemunhas e tudo, não se aplica mais isso, a gente aplica a regra geral do CPP. Na prática, o procedimento é o do CPP. Pode haver diferença ali com relação aos prazos, como está no artigo 55, para oferecimento de denúncia, de resposta, número máximo de testemunhas, eu já coloquei aqui para vocês verem, né? Nada de muito especial. A lei falava o quê? Em 2 momentos diferentes de recebimento da denúncia, notificação, citação. Citação é o ato que dá ciência ao réu do processo para se instaurar a relação processual plenamente. A lei fala aqui em notificação e não sei o que recebimento, mas, como eu já disse, pelo Código de Processo Penal atualmente, isso tem pouca importância. A pessoa vai ser citada, né, e vai responder ao processo como se fosse pelo CPP. Alguns juízes vão querer aplicar esse rito, vai ter defensor, advogado que vai brigar, vai ter uns que não vão ligar muito. E se você aplicar o rito que está aqui na lei de drogas, vai ver a notificação, uma rápida defesa prévia que dificilmente vai ter algo a acrescentar, o juiz não vai constatar nenhuma hipótese de absolvição sumária ou inépcia da denúncia, aí ele vai mandar citar essa pessoa para iniciar o processo. Essa é a única diferença que pode aparecer. Não vai ser perguntado na prova, eu acho, na defensoria. A nossa instituição, pelo menos em São Paulo e a grande maioria das defensorias jamais consolidadas no país, vai evitar te fazer perguntas sobre texto de lei e outras coisas razoavelmente dispensáveis para o seu conhecimento. As perguntas vão tentar se ater a coisas úteis para o seu trabalho, que vão estimular o seu raciocínio crítico, que é o que eu estava explicando ali do ilegalismo do Michel Foucault, que pode aparecer numa segunda fase, mas na primeira fase, no máximo, vai vir prazo,
né, de resposta, número máximo de testemunhas, mas isso aqui é menos provável, tá? Que mais? O artigo 59 lá falava da impossibilidade de apelar sem se recolher à prisão, isso é inconstitucional, não se aplica mais, vou pular isso tudo. Os bens apreendidos, aqui tem uma discussão sobre produção de prova, origem lícita ou ilícita, também é só texto, vou deixar para vocês lerem, vocês podem ver isso melhor na aula de processo penal, para também não tomar essa parte aí do professor que for falar com vocês. Eu queria ficar mais nessa discussão dessas partes mais polêmicas da legislação. Só uma observação com relação à tal da prova de origem lícita ou ilícita. A lei sugere que é o réu que vai ter que provar a origem lícita, né, dos produtos do crime, das coisas dele que tem a ver com as circunstâncias do tráfico. O entendimento majoritário é de que não há uma inversão do ônus da prova contra o réu, porque a decretação de alguma medida cautelar de busca e apreensão de coisas, de arresto, sequestro, penhora, né, está se baseando em indícios mínimos de ilicitude lá na origem do negócio. Então o MP vai virar e vai dizer, a polícia prendeu isso, pelas circunstâncias, isso tudo aqui muito provavelmente é ilícito. Já tem um indício da ilicitude da coisa. Aí você não vai ter a inversão do ônus da prova, vai caber ao réu demonstrar que aquele indício não é real. Isso é diferente de inverter o ônus da prova. Não fere o princípio da presunção de inocência? Então, vamos lá. Se isso fere o princípio da presunção de inocência, não nesse caso. Aqui a gente está falando de um aspecto especificamente processual, tá? Não tem a ver com a condenação que você vai receber. Isso se enquadra dentro dos mesmos requisitos que servem para receber a denúncia ofertada pelo órgão de acusação. São só indícios de materialidade. Dentro da análise desses indícios de materialidade, eu vou ter também os indícios de ilicitude das coisas que fizeram parte daquela apreensão. Se eu, réu, quiser reaver aquelas coisas, aí eu vou ter que confirmar que aqueles indícios sobre aquelas coisas, né, estavam incorretos. Aí sim, aí é diferente. Eu não estou entrando na violação da presunção de inocência, porque se eu falasse de afastar a presunção de inocência nesse caso, o juiz já poderia decretar o perdimento dos bens. E ele não vai fazer isso sem te dar a oportunidade de debater. É um pouquinho diferente. Mas é polêmico, é super discutível. Na verdade, é uma tentativa da lei de otimizar o trabalho de apuração do crime, pegar as coisas que podem se deteriorar, e se a pessoa, né, que se diz dona delas, não comprovar minimamente alguma relação com aquilo, o juiz já vai alienando tudo. Ou ele pega aqueles itens e entrega na forma da lei para as autoridades policiais, para os órgãos de segurança pública, para auxiliar no combate ao crime. Então, aprendi um helicóptero do tráfico. A polícia faz assim, o delegado fica assim. Porque agora a lei prevê que aquela equipe policial, aquela delegacia, aquela polícia ali que fez aquela apreensão, ela tem prioridade no recebimento provisório daquele bem para combate ao tráfico. Então, a maior alegria de um delegado de polícia da equipe dele é conseguir apreender o carro, o helicóptero, não sei o quê, por quê? Porque o juiz vai vincular a eles o uso daquilo lá. Não necessariamente aquele delegado, mas, né, as equipes daquele contexto. Então é um estímulo também, né, a fazer esse trabalho. Se isso dá certo ou não é uma outra história, tá? Pronto, ó, disposições finais e transitórias. Isso aqui é super desnecessário para vocês lerem agora. Os outros temas eu já expliquei, só estão aqui um pouco mais pormenorizados sobre o CRAS e o CREAS, como que funcionam ou deveriam funcionar esses órgãos de atuação municipal na prevenção do uso da droga e na reinserção social, né, das pessoas que usam drogas. O CAPS, como é que é o funcionamento dele, ele tem disciplina específica. A marcha da maconha, eu já deixei o texto aqui, só algumas referências do STF e da ADI 4274 de 2009 para vocês darem uma lida. Nada de muito especial aqui, nada de muito diferente. Para quem vai fazer a Defensoria de São Paulo, eu deixei 5 teses institucionais sobre tráfico de drogas, sobre drogas aqui. Tráfico e uso de drogas. Eu preciso saber essas aqui? Precisa, porque elas provavelmente vão ser cobradas na tua primeira fase. Só na primeira fase. A segunda fase vai ser debate. Ok? Por que elas estão com essa numeração 17, 22, 46? Porque na hora de elaborar as teses, a gente faz aquele encontro, né, anual para deliberar sobre teses institucionais e elas vão sendo aprovadas independentemente da matéria. Pela ordem de aprovação e criação da tese, ela ganha um número.
E aí você vai acessar na página da Defensoria Pública de São Paulo, lá no link da EDEP, que está do lado direito da página principal. Você vai clicar ali e vai ter um monte de opções. Uma delas são teses institucionais. Clica no link da página da EDEP nas teses, vai aparecer separado por área de atuação. Criminal, execução, infância, família, civil, não sei o quê. E lá dentro você tem todas elas. E clicando dentro como é que fala? Da súmula da tese, né? Que é uma súmulazinha, uma súmula da defensoria. Clica no link da súmula da tese, vai abrir toda a argumentação que foi feita para você poder usar aquilo nas suas defesas, no seu processo, tá? Súmulas do STJ eu deixei para vocês olharem, as mais importantes. Lembrando que a 512, que era aquela que falava que o tráfico privilegiado hediondo, equiparado a hediondo, já foi cancelada depois de julgados do STF sobre o tema. Princípio da insignificância no STJ. Prometo que eu tô acabando, tá, gente? No RESP 1.637.113 de abril de 2017, ficou decidido pela STJ que eu não poderia aplicar o princípio da insignificância para o artigo 28 ou para o 33. Há casos concretos, sobretudo em primeira instância, eu já vi isso acontecer quando eu era defensor lá no Maranhão, que o juiz olhou e falou assim, pelo amor de Deus, cara, é artigo 28, esse cara é usuário de droga, ele vai lá e aplica a insignificância, absolve o cara na hora, e o promotor nem liga para isso. Todo mundo... Há uma mudança de mentalidade que está ocorrendo aos pouquinhos, dentro do próprio judiciário, do MP, isso realmente eu estou vendo acontecer em alguns casos, no sentido de que essa pessoa não precisa responder por crime, vamos mandar ele para um tratamento, se ele quiser até, né? E evitar a desnecessária persecução penal sobre coisas tão insignificantes. Coloquei súmulas do STF para vocês olharem, tem uma súmula normal e uma súmula vinculante, que é a 26, essa é a mais importante, para efeito de progressão de regime no cumprimento da pena por crime hediondo ou equiparado, que é o caso do tráfico. O juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não requisitos objetivos, subjetivos do benefício. O que é isso? Progressão, livramento. Qual que é essa inconstitucionalidade? A vedação, a progressão, vedação, livramento constitucional, né, que existe antes. Podendo determinar para tal fim, se preciso, o maldito do exame criminológico. O exame criminológico é um exemplo perfeito da intenção que Michel Foucault trata nas obras dele de separar pessoas indesejáveis. Eu bato nisso aqui o tempo todo porque a minha atribuição também é execução penal. O exame criminológico é feito para impedir que a pessoa progrida de regime ou tenha livramento. Ele é feito para isso. Vem o exame criminológico cheio de senso comum, de lugar comum, sem nenhuma análise técnica, na maioria das vezes dizendo: essa pessoa cometeu vários crimes, tem muita pena a cumprir, não reconhece, não se arrepende do que fez. Arrependimento, gente. Por isso que a gente tem sistema penitenciário, né? Prisional. Penitenciário vem de penitência. Penitência é a autoconsciência após muita elaboração no isolamento sobre o seu pecado. Isso é penitência, pecado, isso é religioso e especificamente cristão e católico. Então a gente ainda tem agente penitenciário, sistema penitenciário. A lógica ainda é religiosa atrelada ao direito. O direito não se separou da religião. E o exame criminológico é um exemplo perfeito disso. Desde quando está escrito na lei que alguém tem que se arrepender do que fez? É um direito seu chegar na audiência e falar: fiz mesmo e eu faria de novo se eu pudesse. Entendeu? É um direito seu, né? Se o juiz vai levar isso em conta para mexer na tua condenação, aumentar a tua pena pela personalidade, conduta social, é outra história. Agora, dizer que você não pode progredir por causa disso, se o requisito subjetivo é bom comportamento carcerário, duro, né? Porque às vezes o BI e o ATCC vem com bom comportamento. Isso, o boletim informativo e o atestado de comportamento carcerário vem com os requisitos todos preenchidos, bom, tudo certinho. Aí vem o promotor de justiça, às vezes, alguns vão fazer isso, vão dizer: ele tem longa pena a cumprir, os crimes são terríveis, ele é uma pessoa horrível, eu não sei o quê, tem que ficar aí dentro mais um pouco para absorver a terapia penal. Eles usam muito essa expressão, tem muita gente que usa a tal da terapia penal. Aí a gente tem a ideia de que o crime é uma doença, né, e o Estado é a cura. É a frase célebre do Sylvester Stallone no filme Stallone Cobra. No filme Cobra, que no Brasil é chamado Stallone Cobra. O crime é uma doença, eu sou a cura. Quem fala muito disso e fala com muita propriedade é o professor Gustavo Junqueira, que é defensor público. Ele tem uma análise muito boa no livro dele e nas aulas dele. Tem jurisprudência do STF que eu deixei para vocês olharem depois e acabou.
Gente, muito obrigado. Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Tem meus contatos, meu Instagram, aí, meu e-mail. E é isso aí, eu desejo uma excelente prova para todo mundo. Não desejo sorte, né? Porque eu acho que sorte vocês não vão precisar. Treinem bem esse conhecimento, façam muita questão de prova e em algum momento vai dar certo. Deu certo para mim e vai dar certo para vocês também. Muito obrigado.